eu estou saudando a mandioca. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Porque um homem sem liberdade não vive. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Te Atualizei News, o programa que vai te deixar atualizado com as principais notícias do dia. Nesta sexta-feira, 31 de maio de 2024, convidando a vocês que nos assistem a já deixarem o like, o joinha. Isso é super importante porque assim o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é bom e distribui para mais pessoas na plataforma. É isso aí, olha, hoje a gente tem um convidado especialíssimo que é o Gustavo Lopes. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Max, boa noite, Berê, boa noite, família Te Atualizei. Um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é todo nosso, a gente que agradece aí por você aceitar participar. E olha, pessoal, no programa de hoje vamos comentar as seguintes notícias do dia. Donald Trump é condenado nos Estados Unidos. Hamas elogia Lula de novo por críticas a Israel. Deputados brasileiros denunciam censura e perseguição política no Congresso argentino. E bombeiro é preso ao ser flagrado desviando doações ao Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora do Te Atualizei News, que já está no ar. E a gente já abre esta edição trazendo esse destaque, né? O ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato à Casa Branca, Donald Trump, foi condenado. A gente vai trazer mais detalhes, inclusive, sobre esse julgamento que ele considera muito injusto. A fala foi feita pelo republicano, né? Ele, em um pronunciamento nesta sexta-feira, após seu veredito de culpado no caso envolvendo a Stormy Daniels. Além disso, Trump também disse que, no que diz respeito ao julgamento em si, além da injustiça, né, eles não teriam sido autorizados a usar o especialista em eleições sob nenhuma circunstância. Abre aspas, então, aqui para o Donald Trump. Você viu o que aconteceu com algumas das testemunhas que estavam do nosso lado? Elas foram literalmente crucificadas por este homem, disse então o Trump em conversa com jornalistas na Trump Tower, em Nova York. O ex-presidente passou a criticar ainda mais o juiz Wilmer Kahn em seu pronunciamento, dizendo que ele parece um anjo, mas ele é realmente um demônio. E olha, Trump ainda disse que pessoas más são responsáveis pela sua condenação e afirmou que o juiz do caso estava em conflito. Se eles podem fazer isso comigo, eles podem fazer com qualquer um. Então, isso aqui já mostra, né, Gustavo, a indignação por parte de Donald Trump. A gente sabe que ele está em primeiro lugar nas pesquisas nos Estados Unidos, né? Tudo indica que ele pode ser eleito. E eu queria saber a sua opinião, se essa condenação, né, o motivo, isso vai impactar de forma negativa ou pode ser um tiro no pé dos democratas? Pode deixá-lo mais forte ainda, já que ele continua elegível?
Perfeito, Berê. Eu acredito que ele ainda fica mais forte, porque, assim, era algo previsível, né? Eles vão tentar perseguir o Trump de todas as formas possíveis. Ele está liderando todas as pesquisas, até porque o adversário dele é o Joe Biden, que é o atual presidente americano, e que tem demonstrado, além de estar fazendo uma administração péssima, tem se mostrado um péssimo líder, tem se mostrado um líder muito fraco, no momento em que o mundo precisa muito de uma liderança forte, que sempre foi representada pelos Estados Unidos da América. Então, era previsível, mas não deixa de ser lamentável, né, que é uma das maiores democracias do mundo, né, que sempre foi historicamente um farol da liberdade para o mundo ocidental, tenha chegado a esse nível de perseguição, tenha chegado a esse nível desse ativismo judiciário, que não é um privilégio apenas do Brasil, né, a gente tem visto também isso aí nos Estados Unidos e em outros países. Então, é lamentável que os Estados Unidos tenham chegado nesse nível para tentar barrar, tentar atacar de alguma forma, né, o candidato republicano, mas eu acredito que isso não vai fazer diferença no processo eleitoral. Eu ainda acho que outros processos virão ao longo desse período, né, as eleições são apenas no final do ano, lá em novembro, então acho que daqui para lá eles vão fazer muitos ataques, tanto do ponto de vista judiciário, como do ponto de vista cultural, do ponto de vista midiático, eles vão tentar de todas as formas impedir que o Trump volte à Casa Branca. Eu acho que é uma missão praticamente impossível, porque eu acho que essa eleição ela já está muito desenhada, há muitos atores, inclusive ali no cenário americano, mais moderados, que já dão como certa a vitória de Donald Trump, o que é bom para os Estados Unidos e é bom para o mundo, inclusive, e aí deixo esse asterisco aí para a nossa audiência, é bom para o Brasil também, é bom para nós brasileiros que o Donald Trump volte à presidência. Então, eu acredito que, obviamente, é uma perseguição política, tem um viés político esse julgamento, não há dúvidas disso, mas não vai impactar negativamente na campanha de Donald Trump à Casa Branca no final do ano. Eu também concordo, Gustavo. Na verdade, a gente tem até um vídeo do Donald Trump, né, falando sobre esse caso, né, esse vídeo que foi feito hoje, se eu não me engano, onde ele fala sobre a repercussão da condenação, né, e é exatamente o oposto, eu acredito, do que os democratas gostariam que fosse. Vamos assistir rapidinho. Now let me give you the good news. The good news is, last night, we just got a report this morning, in the history of politics, I believe, maybe I'm wrong, somebody will find that I'm wrong, maybe, but I don't think so. They raised with small money donors, meaning like $21, $42, $53, $38, a record $39 million in about a 10-hour period. No, think of that. I like those people. I guess it's backfiring. Now, I don't know. I'd rather not have it happen. I don't want to have it backfire. I don't want to win this thing legitimately, not because they were stupid and did things that they shouldn't be doing. They shouldn't have brought this case. They were saying it this morning. This is a case that should not have been brought. Muito bem, então a gente viu aí o Trump falando que bateram um recorde de doações. O número exato foram 34,8 milhões de dólares em apenas 10 horas, Gustavo. Uma coisa impressionante, mostra bem que, na verdade, o americano está atento ao que está acontecendo e ele está até se revoltando com toda essa injustiça, porque tá muito na cara de que esse processo todo é apenas uma maneira de tirar o Trump, tentar, né, diminuí-lo na corrida presidencial, né, Gustavo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente traça um paralelo aqui com o Brasil, né, e vê, claro, que aqui o presidente Bolsonaro ainda está inelegível, né, por conta das decisões aí do nosso judiciário, né, mas, porque lá as regras são um pouco diferentes, apesar de ele ter sido condenado, ele pode concorrer. Agora, aqui também tem isso, né, quanto mais essa perseguição, ela fica escancarada e fica óbvio que não se trata de justiça, que não tem o devido processo legal, que é apenas uma perseguição política, mais forte e mais popular se torna
né, o presidente Bolsonaro. Aqui a gente tem visto por onde ele vai, ele arrasta multidões, da mesma forma com o presidente Donald Trump. E aí, por que é triste isso tudo, apesar de não ter um impacto legal na campanha dele? É triste porque a gente vê uma democracia tão forte, tão sólida como os Estados Unidos, se igualando à Venezuela, que, por exemplo, tenta prender os seus opositores, né, os opositores do regime, a Cuba, que tenta prender os opositores do regime, a Nicarágua e a tantos outros regimes totalitários. E aí os Estados Unidos, que são ainda, né, um farol da democracia, um farol da liberdade, se igualando da pior maneira possível a esses países. Então, aqui no Brasil, também nós vemos isso, né, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por enquanto, vejam que eu ainda creio que isso possa ser revertido, por enquanto ainda está inelegível. Mas essa perseguição, como a população percebe, isso que é o mais interessante de tudo, as pessoas estão notando o que está acontecendo. Então, quando as pessoas percebem que há uma perseguição, que há uma injustiça claríssima, o presidente Bolsonaro se torna cada vez mais forte, assim como o ex-presidente Trump se torna cada vez mais forte, porque o americano sente muita falta do período em que o Trump estava à frente da Casa Branca, e, de novo, não apenas os americanos, mas o mundo sente muita falta. O mundo era um lugar melhor quando o Trump era o presidente dos Estados Unidos. Exatamente, Gustavo, é isso que a gente percebe também. E olha, o motivo, né, da condenação chama muito atenção, porque, olha, ele foi, a gente estava até comentando, né, Max, antes de entrar no ar sobre isso, falsificação, cadê aqui, gente, negócio, falsificar registros comerciais como parte de um esquema para encobrir um pagamento em dinheiro à atriz de filmes adultos. Isso teria acontecido pouco antes das eleições de 2016. Agora, ainda em relação a isso, ele disse que vai recorrer, né, Max? Porque tem muitas coisas ainda mal explicadas, e a gente percebe a tentativa ali da imprensa americana também, que não é muito diferente daqui no Brasil, eles fazem esse papel de tentar manchar, né, de acabar com a reputação do presidenciável, principalmente sabendo que ele tem grandes chances de vencer nos Estados Unidos. E aí eles trazem essa narrativa e acrescentam mais essa questão dessa mulher, né, que seria para filmes adultos. Então, a gente percebe que a imprensa lá também faz esse papel, tem um papel importante e acaba tendo um efeito contrário. Aqui no Brasil, sabe o que me chamou a atenção, Gustavo e Max? Os repórteres da Globo News falando, nossa, como um condenado é candidato a presidente dos Estados Unidos. A gente tem um vídeo, Berê, a gente tem um vídeo, vamos mostrar aqui o vídeo rapidinho. A prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana, que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Vamos tocar agora. O engraçado é que quando um cara saiu da cadeia para virar presidente, não gerou esse tipo de comentário, tá tudo certo. Não, veja bem, na verdade foi tudo um grande engano, né? Isso é uma coisa até... Pode falar. É uma condenação em primeira instância. O Lula foi condenado em 3 instâncias, só no caso ali do triplex. E por questões completamente diferentes, né? Aqui há, digamos assim, um rio, um mar de provas, de testemunhas, de documentos que comprovam o maior esquema de corrupção. Mas veja que interessante, aqui a gente teve, a Lava Jato precisou ser, digamos assim, ressignificada juridicamente, então houve várias descondenações, a começar pelo do Lula, e aí vieram outras tantas, inclusive na semana passada, e aí a mídia faz também o seu papel, fazendo a releitura de tudo isso, dizendo que, na verdade, não foi bem assim. E, por fim, semana passada nós tivemos no Festival de Cannes o lançamento de um documentário dirigido pelo diretor Oliver Stone, que já ganhou
Oscars e tudo mais, é um esquerdista de carteirinha, falando sobre a Lava Jato, dizendo que o Lula foi perseguido. Na verdade, não, nada daquilo aconteceu. Então, vejam, é preciso fazer uma história, desconstruir uma história do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista cultural. Isso que a gente tem visto. A imprensa, nossa, veja bem, um candidato é condenado e ele pode concorrer e virar presidente. Ou seja, o cara saiu da cadeia aqui no Brasil e hoje é o presidente do país e tudo bem, isso está tudo certo. Agora o Trump, por causa de questões fiscais lá nos Estados Unidos e a acusação de uma stripper, bom, é um escândalo, olha, não pode. Então, claro, a gente sabe que a imprensa hoje atua como assessoria, né, de comunicação da esquerda no Brasil, mas não deixa de ser lamentável no Brasil e no mundo, né? A gente tem visto que o jornalismo, na verdade, a imprensa, ela tem atuado de uma maneira vergonhosa, não só aqui no Brasil, mas em outras partes também. E sabe que eu não me esqueço, na época do debate ali presidencial, né, em 2022, a frase do William Bonner, ela nunca mais vai sair da minha cabeça. Eles já agiam naquela época como assessores do Lula, né? Ele falou o seguinte: o senhor não deve nada à justiça. Antes de começar, né, antes de iniciar ali os questionamentos, a definição de temas do debate, ele já o inocentou, e a gente sabe que ele não foi inocentado. Nós tivemos julgamentos que foram anulados, né, que teria que ser julgado novamente por uma questão de sexo. Então, ele foi descondenado, mas ele não teve um veredito de inocente. Isso é muito importante dizer. E aí, agora, eles virem falar que um condenado não pode ser presidente? E aqui no Brasil? 2 pesos, 2 medidas, Max. No Brasil pode tudo, né? Interessante que você traz essa frase do William Bonner, porque foi uma frase muito bem pensada, né? Gente, é muita pilantragem, porque ele mediu muito bem as palavras dele, no sentido de que, mas eu não disse que ele é inocente dos crimes que ele foi condenado, eu só disse que hoje ele não deve mais nada à justiça, ou seja, a justiça já anulou. Mas isso não tira o fato dele ter sido condenado, não tira o fato da justiça ter entendido que ele realmente cometeu os crimes. Porque o problema não era a matéria do julgamento, as evidências, nada disso. Era uma questão processual. Então não muda nada o mérito daquilo que foi julgado e do qual ele foi condenado. Mas é óbvio que a malandragem está, que ele sabe que a população média do Brasil não vai entender isso. Ela vai ouvir o que ele está dizendo e vai entender que ele é inocente. Gente, jornalismo tem disso. Isso. Tá? Óbvio, é pilantragem, né? Pilantra, mas tem. Ele mede as palavras, ele diz uma coisa, mas ele sabe que a pessoa que está ouvindo vai entender outra coisa. E é exatamente essa a intenção dele, né, Berenice? E isso tem um peso muito grande, né? Nós estamos falando do William Bonner, que até então, quando eu ainda estudava jornalismo na faculdade, era um dos meus maiores ídolos. Então, quando a gente está assistindo um debate, né, no horário nobre, num dia em que todos os olhos estão voltados para aquilo, né, para esse debate que estava sendo tão esperado, aí o jornalista principal da emissora fala isso, tem um peso, né? As pessoas atribuem isso a uma credibilidade, jamais ele vai mentir, né? Então, assim, ele realmente pesou muito bem as palavras, e é isso que o jornalismo hoje em dia faz, né? Principalmente esse jornalismo militante. Eles fazem um malabarismo com as palavras, eles maqueiam, né, de uma forma... principalmente, vou dar um exemplo simples, os dados do desemprego, né, eles conseguem fazer de um jeito, trazer como se fosse bom, que tivesse muito bom, quando, na verdade, se for comparar com anos anteriores, a gente está indo de mal a pior, né, o número de pessoas desempregadas vem crescendo cada dia mais, só que eles
eles fazem de uma forma, né, colocam as palavras ali e acabam enganando as pessoas. Muita gente só lê o título, não lê o corpo da matéria. Então é por isso que a gente está aqui, né, Max, para fazer a diferença. O jornalismo independente serve para poder abrir, de fato, os olhos das pessoas que estão nos assistindo, porque muita gente, infelizmente, ainda assiste a Globo, né, tem acesso apenas a esse tipo de canal aberto. Então, é muito importante o trabalho que a gente faz aqui, que é justamente de apagar incêndios e também mostrar o que realmente está acontecendo, porque eles brincam com a cabeça das pessoas. Isso é muito grave. Com certeza, Berenice. E olha, só mais algumas informações ainda bastante graves sobre o ocorrido. Está rolando aqui na internet, também nas mídias, nas redes sociais americanas, né, falando que esse juiz que julgou esse caso do Trump, ele doou para a campanha Biden em 2020, né? Haveriam aí até os comprovantes dessa doação. Isso ainda está em averiguação, mas com certeza, se comprovando que ele realmente doou, né? Inclusive ele teria doado para uma outra organização chamada Pare os Republicanos, tá? Então, isso aí poderia ser usado para anular, inclusive, a decisão, porque, obviamente, um juiz desse estaria impedido, né, Gustavo? Não teria como um juiz que se posiciona, né, contra os republicanos julgar o Trump, que é o candidato dos republicanos que foi presidente pelo Partido Republicano. Seria absurdo. Inclusive, nos Estados Unidos, a justiça não está tão aparelhada quanto aqui, principalmente em relação à Suprema Corte. Mas até eu acho que isso vai ser um termômetro para a gente ver o quanto que a esquerda conseguiu avançar no judiciário americano, né? Sem dúvida, Max, sem dúvida. Assim, ao longo da história recente, né, há uma marcha, uma revolução silenciosa, né, revolução cultural silenciosa através das instituições. Então, não é só das universidades, não é só através da cultura, mas também por meio das instituições burocráticas, e o judiciário não fica de fora disso, inclusive aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, nas universidades americanas hoje, o percentual de professores de esquerda em relação a professores de direita é de 20-1, inclusive nas Big Five, né, daquelas da Ivy League, Harvard, Stanford, Yale, inclusive por isso que a gente vê essas manifestações de pessoas, né, de alunos nessas universidades que são tradicionalíssimas, pró-Palestina, pró-Hamas, antissemitismo. A gente está vendo a esquerda tomar conta das instituições nos Estados Unidos. E aqui não é diferente, mas eu tenho isso muito presente, que eu estou, nesse momento, lendo um livro que trata exatamente do avanço da esquerda por meio das instituições. Não apenas mais nas universidades, que já é uma coisa que já vem desde os anos 60, ou do jornalismo, mas também das corporações, ou seja, das empresas, né? E a gente tem toda aquela pauta ESG, a pauta DEA, que eles chamam de DEI lá, que é diversidade, equidade e inclusão. Isso é quase que uma lei hoje nas empresas americanas, e também no Estado. Então, o Estado, né, o estamento burocrático, ou seja, e aí eu incluo o judiciário, está muito ocupado por esse tipo de pessoa que tem um viés ideológico muito pesado, né, e não consegue separar, porque o militante esquerdista, ele é militante até dormindo, né? Ele não consegue em nenhum momento separar, tirar a carapuça de militante, ele é militante 24/7. Então, ele acaba levando o seu posicionamento ideológico para suas decisões, no caso, suas decisões jurídicas, judiciais. Então, isso é perigosíssimo, mas eu acredito que não vai afetar a campanha do Donald Trump para a Casa Branca neste ano. Eu também acho, e só para esclarecer mais um assunto, eu estava dando uma olhada sobre o que está sendo falado na grande mídia, e já tem gente falando o seguinte: não, porque cada ato de falsificação do documento pode gerar uma pena de até 4 anos. E como são 34 atos, né, que ele foi condenado, então o Trump poderia ser condenado por até 136 anos de pena. Gente, isso é irreal. Tá? Eu pesquisei um pouquinho mais a fundo e a jurisprudência
sobre condenações desse tipo, dizem que essas penas acabam sendo unificadas, e também pelo fato do Trump ser réu primário e já ter mais de 70 anos, ele provavelmente, né, se fosse condenado de fato, seria uma pena no máximo até 4 anos. Tá? Então, muito cuidado aí com que a narrativa que a grande mídia vai fazer, porque ela vai tentar aumentar o máximo para poder dar aquele ar de que é algo gravíssimo. Né? É importante vocês entenderem o seguinte: o que está sendo julgado tem a narrativa e o fato, né? O fato que foi julgado e que vai precisar ser revisto, porque esse juiz não tinha condição de julgar, é se houve ali uma manobra de um erro, né? Porque nem é o Trump que faz isso, gente. Isso é completamente absurdo achar que o Trump é que faz as declarações dele, né? De impostos, de taxas, de tudo. É absurdo alguém achar que ele que faz isso. Obviamente tem contadores, tem toda uma equipe do Trump que faz isso. Eu me lembro, inclusive, na campanha com a Hillary Clinton, né, a campanha de 2016, a Hillary ficou falando que ele tinha que mostrar o imposto de renda dele, né? E ela falou isso por alguns dias. E aí, uma vez, o Trump, uma semana logo depois que ela começou com essa história, o Trump fez uma coletiva de imprensa que ele botou a declaração de imposto de renda dele em cima da mesa, e era uma coisa, assim, imensa. Se fosse essa mesa aqui do News, ela seria toda cheia, assim, com papéis dessa altura, né, de pilhas e pilhas de papéis. E aí ele falou o seguinte: olha, eu estou disposto a abrir a minha declaração de imposto de renda, mas só se a Hillary abrir a dela. Se ela abrir a dela, eu abro a minha. E aí ela parou de falar isso, né? Ela nunca mais tocou nesse assunto. Mas eu falo isso só para ter uma dimensão do que é, e obviamente que ele não tem como ele ter feito isso. A acusação seria essa, seria que uma dessas declarações lá de um pagamento, eles teriam declarado uma coisa quando na verdade seria outra, né? E aí o documento teria sido adulterado, inclusive, para poder justificar o que foi declarado. Essa é a acusação. Toda essa história de que ele encontrou com a ex-atriz, né, de filme pornográfico, e que teve relação com ela, e que queria esconder, isso tudo é narrativa em cima do fato, porque eles vão dizer que essa ocultação, essa troca aí, né, desse pagamento, era para ocultar esse suposto suborno que ele teria pago a essa atriz para que ela ficasse calada, né? Então eu acho importante também, o Gustavo, a gente trazer, né, o que é fato e o que é a narrativa, né? Porque a grande mídia ela foca só na narrativa da história. Exatamente, é a pós-verdade, né? Quando as narrativas importam mais do que os fatos, né? Então eles criam uma narrativa, essa narrativa passa a ser verdade para eles, né? E o mais interessante, né? Inclusive aqui no Brasil isso é muito usado, é criada uma narrativa, essa narrativa gera manchete de jornal, e a manchete de jornal depois vira instrumento de prova no processo judicial. Então é a loucura da loucura, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito aqui no Brasil. É raro, mas acontece com frequência, né? E você lembrou bem, eles fazem muito isso com o Bolsonaro. A própria história lá do caso da Marielle foi isso. Foi uma coisa que não tinha nada a ver com a realidade, nada a ver com nenhum fato, e virou notícia, Berenice. Virou notícia no Jornal Nacional. Eles noticiando algo que era claramente falso, o que vai contra qualquer princípio ético e até profissional, né, do jornalismo. Exatamente. Eu me lembro que eles foram atrás do porteiro do condomínio, né, onde a família de Bolsonaro morava, e aí quiseram relacionar com um dos envolvidos no crime da Marielle. Então, assim, eles foram atrás, eles construíram uma história. Depois esse porteiro teve até que mudar o depoimento dele por causa dessa reportagem. E quando a imprensa quer castigar alguém, eles castigam. Eles trazem elementos soltos
e fazem todo esse carnaval, né? Então, a pessoa que está assistindo, volta a repetir, no horário nobre, se bem que daquela época para cá, Max, a Globo perdeu muito a credibilidade, né? Cada ano que passa, é só ladeira abaixo. Mas, depois que agora tudo foi, né, veio à tona, que descobriram que foi a própria esquerda que mandou matar a vereadora Marielle, eu gostaria muito que, ao mesmo tempo, porque foi um documentário aquela vez, né? Foram quase 8 minutos de reportagem. O presidente Bolsonaro ficou possesso, tanto que logo após essa reportagem no JN, ele abriu uma live para desabafar, né? Falou, olha, Estava lá na Arábia ainda. O que eles estão fazendo é um absurdo. Exatamente. O mesmo tempo que usaram para detonar a imagem dele, muita gente ainda acha que até hoje ele está envolvido. Eles teriam que ter dado o mesmo tempo para limpar a imagem dele. O mesmo tempo, os 8 minutos de reportagem que criminalizavam ele, né? Praticamente deram uma sentença ali de que teria sido ele. Então, o direito de resposta deveria ter o mesmo tempo que eles usaram para incriminá-lo, para acabar com a sua reputação. Perfeito. Gilberto, nesse caso que tu citou aí, nós estávamos numa missão em Riad, na Arábia Saudita, né? E quando geralmente quando o presidente faz uma viagem internacional, vai sempre um grupo de jornalistas, né, de diversos canais, diversos jornais, e a pessoa que estava lá da Globo, que é uma jornalista antiga já, ela sabia que iam fazer essa matéria, ela nos procurou, e ela disse, olha, é sacanagem, porque eles disseram, para quem não está recordando, eles disseram que o porteiro interfonou para o apartamento do presidente Bolsonaro numa data específica lá, e ele teria autorizado a entrada de uma das pessoas que estavam envolvidas no caso. Só que nessa noite, exatamente nesse dia, ele estava no Congresso Nacional, tanto que ele ainda era deputado na época, tem o registro biométrico dele. Ou seja, obviamente, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles conferiram isso, sabiam que ele não estava no Rio de Janeiro, e mesmo assim deram matéria. Então, e aí depois ele fez aquela live lá do hotel, ele estava possesso mesmo, ele ficou, olha, não dá nem para adjetivar aqui, porque ele ficou pé da vida, com toda a razão, de terem feito uma acusação absurda, e o pior não foi a acusação, foi depois de saber que ele não estava no Rio de Janeiro naquela data, ele estava em Brasília, inclusive tinha a confirmação do registro biométrico dele. Desde ali, ou seja, isso foi antes das eleições, hein? Desde ali, a gente vê essa perseguição ao presidente Bolsonaro, e aí, como o Márcio bem colocou, são as narrativas. Hoje, no Brasil, a gente vive de narrativas, os fatos deixaram de importar. Mas o bom da história é que as pessoas já acordaram para isso e sabem separar muito bem quando a imprensa está criando uma historinha, criando uma narrativa, e os fatos, que são muito diferentes do que eles estão querendo colocar. Exato. Aquilo ali deveria entrar para a história, né, do jornalismo brasileiro como uma das maiores canalices que alguém já fez em uma reportagem. Bem, tem um outro assunto importante também, o Hamas, né, que é responsável pelo massacre de 1.200 pessoas e pelo sequestro de outras 252 pessoas em 7 de outubro de 2023 em Israel, voltou a parabenizar o Lula por seu posicionamento contra o governo israelense. Em entrevista ao Metrópolis, olha só, hein? O porta-voz do grupo terrorista Muslim Inham elogiou o fato do presidente brasileiro criticar a atuação de Benjamin Netanyahu no conflito em curso na faixa de Gaza. O presidente brasileiro, né, o Lula, começou a criticar as ações de Israel em setembro do ano passado, em um evento em São Paulo. E ele condenou a ofensiva e pediu solidariedade ao povo palestino. O governo Netanyahu, segundo ele, né, continua matando mulheres e crianças, né? Foi isso que ele afirmou. Bem, Gustavo, mais uma vez, né, que a gente citou uma outra vez que eles tinham elogiado, né, mais uma vez o Hamas elogia o Lula. A gente está, inclusive, hoje foi um dia também marcado por um ataque terrorista lá na Alemanha, né, em que um grande crítico ao Islã
sofreu um atentado à faca, inclusive há aí os vídeos, a gente obviamente não vai mostrar, porque é muito gráfico, é muito forte a cena, mas a gente está vivendo um momento de tensão enorme em todo o mundo, o terrorismo crescendo, porque são vários ataques que estão acontecendo, tanto na Europa, e há ameaças também lá nos Estados Unidos, também estão acontecendo alguns incidentes, e o Lula coloca a gente do lado dos terroristas, Gustavo. Infelizmente, né, a nossa diplomacia, e por vontade, né, e ordem, obviamente, do Lula, como tu fala, está se colocando ao lado errado da história desde o início desse processo, né? Desde o início o Lula tem se posicionado de forma, assim, ridícula, né, de forma vergonhosa, de forma, enfim, que nos deixa muito constrangidos perante a opinião pública mundial, não, tirando aquela militância que inclui aí a imprensa, inclui aí essa galerinha mais ideológica, mas pessoas que têm, no mínimo, 2 neurônios sabem qual é o lado certo da história ali, isso está muito claro. Então, assim, a primeira questão que a gente tem que lembrar aqui a guerra não é contra a Palestina, não é contra o povo palestino. A guerra de Israel é contra o Hamas, que entrou no território israelense e fez os maiores absurdos com a população israelense, com mulheres, com crianças, com bebês, com mulheres grávidas. Então, assim, essa preocupação do Lula, além de ser mentirosa, além de ser cínica, é canalha, né? Como se o Estado de Israel estivesse atacando civis inocentes deliberadamente. Isso nunca aconteceu. Um outro ponto que também é sempre importante resgatar é o seguinte: a liderança do Hamas, os líderes do Hamas, eles não estão na faixa de Gaza. Diferentemente do que as pessoas podem pensar, os líderes do Hamas estão no Catar, em hotéis de luxo, estão nos Emirados Árabes, muito bem protegidos, e quando todas as pessoas aqui que fazem campanhas para a Palestina e doam, esse dinheiro não vai para a faixa de Gaza, esse dinheiro vai para esses caras que estão curtindo a vida, curtindo uma vida de luxo nos Emirados Árabes, no Catar, sobretudo no Catar, porque dão guarida para esse pessoal. Então, assim, essas são coisas que a gente tem que pontuar. De outro lado, o Lula ser elogiado pelo Hamas é porque ele está sendo exatamente, digamos assim, o clubinho dele, com as pessoas com as quais ele se solidariza, como foi com o caso do presidente do Irã, como é com o Hamas, ou seja, o lado errado da história, como é com o Maduro. Essa galerinha, essa é a turma do Lula. E, infelizmente, ele coloca o Brasil, do ponto de vista diplomático, alinhado com essas pessoas e contra o lado certo da história. Mas, de novo, a gente aqui percebe isso, né? A gente aqui sabe que o Lula é um cara que não representa a vontade da grande maioria do povo brasileiro, apesar de ele fazer essas declarações absurdas, apesar de nos causar vergonha perante a opinião pública internacional, ele é um cara que não representa o povo brasileiro, e quanto a isso não há a menor dúvida. Perfeito, Gustavo. E olha, ainda um outro assunto, né, que está relacionado com esse aqui é o seguinte: enquanto o Lula morre de amores pelo Hamas, né, falando contra Israel, e aí fica recebendo elogio de terrorista, tem alguém que está muito irritado e está criticando bastante o Lula, que é o Zelensky. E aqui eu não quero fazer um juízo de valor sobre a pessoa do Zelensky, né, sobre o fato de ter aliados globalistas. Gente, não é essa a questão. A questão a gente tem a Ucrânia que está sendo invadida pela Rússia, está sendo atacada pela Rússia. A Rússia, inclusive, ataca alvos civis dentro da Ucrânia. Tá? Isso aí não é nem discutível, porque não tem como ser nem duvidado, porque os vídeos estão aí, se multiplicam a cada ataque russo, e é sempre assim, a Ucrânia faz um ataque estratégico numa refinaria, né, uma embarcação, e aí a resposta é ataque no mercado, ataque numa zona ali com civis e normalmente numa hora de pico, né, da população civil dentro da Ucrânia. Isso daí eu acho que é muito claro. Então, vai haver uma conferência para buscar a paz nesse conflito entre Rússia e Ucrânia na Suíça. Tá? Vai ser agora em junho, se eu não me engano. E o Brasil resolveu não enviar um representante.
não vai enviar representante, por quê? Porque eles disseram o seguinte, mas tem que ter lá um representante russo também. Como não tem, a gente não pode ir lá discutir. E aí o Zelensky perguntou, mas calma aí, por que vocês não vão? Por que vocês estão do lado do agressor? Por que o Lula vai ficar do lado do agressor? E o Zelensky falou o seguinte, não entendo. Diga por acaso, presidente Lula, por acaso não quer ter essa aliança? Por acaso o Brasil está mais alinhado com a Rússia do que com a Ucrânia? A Rússia nos atacou. O Brasil tem de estar do nosso lado e dar um ultimato ao agressor. Por que temos de voltar a repetir essas coisas? Pela memória histórica? Por temas econômicos? A economia é importante até que chega uma guerra. E quando a guerra chega, os valores mudam. Pesam mais as crianças, a família, a vida. Só depois o comércio com a Federação Russa. Fecha aspas para o Zelensky. Né? Foi essa fala dele aí que teve nessa quinta-feira, no dia 30. Mas só que ele não sabe que o que pesa mais para o Lula é realmente a relação com a Rússia, não importa o que a Rússia faça. Ou com a China. Porque essa história de que não pode falar, não pode participar se não tiver um representante russo. Mas eu quero lembrar vocês que o assessor especial, né, da presidência da República, o Celso Amorim, ele teve na semana passada e ele repetiu essa história, né, de que tem que ter representante russo, mas ele esteve lá para articular uma solução política para a crise da Ucrânia. Ele falou sobre isso com as autoridades chinesas, em Pequim. Aí eu repito a pergunta. Tinha representante da Ucrânia lá em Pequim para ele conversar com os chineses sobre a situação da guerra da Rússia e da Ucrânia? Não tinha, né? Mas aí não tem problema, porque dá para perceber muito bem, Gustavo, de que lado que o Brasil está nessa história também, né? E lembra, né, Max, e a família, te atualizei, que logo no início lá o Lula falava, né, não, isso aí a gente resolve numa mesa de bar, tomando uma cerveja, 2, 3 cervejas, a gente resolve esse problema. Ou seja, falou besteira, como é próprio dele, né, uma das maiores características dele, e agora como ele tá ficando mais velho e gaga, ele tem falado uma bobagem atrás da outra. Essa foi só mais uma, entre várias, né, que ele fala. Mas é justamente porque o Brasil se torna um anão diplomático. Esse Celso Amorim sempre foi, do ponto de vista diplomático, sempre foi um pária. Mas como ele tem um perfil ideológico, ele ganha espaço quando há um governo de esquerda e aí se alia a esses atores da esquerda mundial, no caso a Rússia, né, que a esquerda brasileira tem uma paixão, né, tem uma idolatria pela Rússia, pela questão soviética. Então, tudo que a Rússia fizer, eles vão dizer amém. Então é lamentável, né, mais uma... Eu também tenho digamos assim, algumas ressalvas em relação a Zelensky, mas ele falou muito bem. Ele colocou o Lula no lugar dele. Meu irmão, tu não sabe o que tu está falando. Ele quis ser educado, quis ser polido, mas para dizer assim, cara, se tu não vai tentar, não vai ajudar, então não atrapalha, não te mete mais aqui. Porque se quando há uma cúpula de países justamente para tentar resolver a questão, e aí tu, que sempre te arvora como grande árbitro mundial, o cara que vai poder resolver os problemas do mundo, não manda sequer um representante, então é melhor tu ficar na tua. Então, assim, o que ele quis dizer nas entrelinhas? Cara, não te mete mais aqui, porque tu não sabe o que tu está falando, e assim como, de fato, nunca soube, na relação, na questão Israel-Palestina, o Lula também não sabe o que fala bobagem, porque fala do ponto de vista ideológico, na questão Rússia-Ucrânia do mesmo jeito, todas as questões globais e geopolíticas em que o Brasil tem ou deveria ter algum tipo de protagonismo, ou pelo menos, ainda que fosse coadjuvante, mas que fosse uma coadjuvância baseada em princípios diplomáticos, a gente acaba fazendo besteira por conta desse viés ideológico que hoje governa o Itamaraty e a nossa diplomacia brasileira. Verdade, Gustavo. E olha, eu tenho um recado importante para vocês aqui que nos assistem, para você continuar atualizado aqui com o Te Atualizei. Clica no link que está aparecendo aqui embaixo, está fixado nos comentários e também na descrição da nossa transmissão. Lá você vai ficar bem informado. Clica no link, coloca lá o seu nome, seu e-mail e o seu telefone.
e você vai já receber as informações, notícias atualizadas diariamente. Essas notícias chegam na sua caixa de e-mail. É um serviço 100% gratuito para vocês que querem continuar atualizados, independente aqui do programa da noite. A gente manda essas informações para vocês diariamente. Então, clica no link, nome, e-mail e telefone. Lembrando que é importante colocar o telefone também, porque assim você vai ter acesso aos grupos de WhatsApp aqui da família do Te Atualizei. Então, não perde essa oportunidade e já se inscreve lá. Bom, vamos trazer mais um assunto? Olha, esse aqui é um assunto bem importante também, né, Max? A gente vai falar agora sobre as pessoas, a perseguição política que existe aqui no nosso país. 20 pessoas se reuniram na entrada do Congresso Nacional, do Congresso da Argentina, na última quinta-feira. Eles estão em busca de asilo político, gente. Essas pessoas estavam acompanhadas, inclusive, de deputados brasileiros, entre eles o Eduardo Bolsonaro, o deputado Rodrigo Valadares, que é de Sergipe, também a deputada Júlia Zanata, Marcel Van Hatten. Eles participaram de uma sessão parlamentar lá na Argentina. E durante o evento, a deputada argentina Celeste Ponce, que inclusive é do mesmo partido do presidente Milei, ela foi a primeira a se pronunciar. Vou trazer aqui um trechinho do que ela disse em seu discurso. Ela disse o seguinte: temos que ser o farol do Ocidente no mundo, travar a batalha cultural e defender a liberdade contra o socialismo corrupto e empobrecedor. E um destaque também aqui para a fala do deputado Marcel Van Hatten, que lembrou que o grupo de políticos brasileiros já denunciou a censura também no Congresso americano, assim como na Europa, e que eles contam agora com a ajuda também dos argentinos para proteger os brasileiros investigados pelo 8 de janeiro, né? Nessa narrativa, mais uma narrativa da esquerda, dessa mídia militante, que a qualquer custo quer emplacar que o dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, né, Gustavo? Agora, como você vê, a que ponto chegamos, né? 20 pessoas, recentemente nós também mostramos aqui que alguns brasileiros que estavam usando tornozeleira eletrônica saíram do país, né, quebraram essas tornozeleiras e saíram do país. Agora, 20 pessoas também que respondem pelo processo do 8 de janeiro, pedindo asilo político na Argentina. Pois é, e veja, né, o Lula, a gente falava na pauta anterior sobre a questão Hamas e Israel, o Lula, naquele caso lá, ele se alia a terroristas de fato, né, são terroristas, assim, na pior acepção da palavra. E aqui no Brasil, pessoas que se manifestam democraticamente são consideradas terroristas, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Esse caso, tanto dessas pessoas pedindo asilo, né, o que mostra, quando a pessoa tem que fugir do seu país para pedir ajuda a um país vizinho, mostra o nível de totalitarismo que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Deixou de ser uma democracia há muito tempo. É uma democracia relativa, como diz o Lula, e ela é apenas para alguns, né, apenas para os amigos do regime. Para os outros, é um regime totalitário, né? Eu costumo dizer que o Brasil hoje é uma democracia trans. É ditadura, mas se identifica como democracia. No caso dos parlamentares brasileiros, eu acho que tem sido feito um trabalho fantástico, e aí a gente precisa parabenizar, sobretudo o Eduardo Bolsonaro também, que estava nessa comitiva, tem feito, né, assim como com outros parlamentares, viajado o mundo para denunciar o que acontece no Brasil. E a importância disso, é preciso que as pessoas tenham, né, a noção, porque aqui no Brasil é muito difícil fazer esse tipo de denúncia, porque isso não vai ter um respaldo, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista mediático. Mas quando eles vão para outros países, como já foram para os Estados Unidos, foram para Bruxelas, agora estão, né, em Buenos Aires denunciando, isso ganha uma repercussão. A própria imprensa desses países acaba repercutindo o que acontece aqui no Brasil. Ou seja, se aqui essas pessoas que hoje governam, né, que nesse clube, digamos assim, essa turma, né, que governa hoje o Brasil, que não é só o presidente Lula, a gente sabe disso, é também boa parte ali do sistema judiciário brasileiro, eles aqui são verdadeiros imperadores. Mas, então, aqui a gente não consegue fazer a denúncia ter a amplitude que deveria. Agora, quando isso
é levado para fora, eles não têm a possibilidade de barrar que essas denúncias sejam feitas. E aí isso ganha corpo, isso vai ganhando cada vez mais audiência, né? Cada vez mais pessoas vão sabendo do que se trata aqui no Brasil. A gente vive, sim, um regime totalitário aqui no Brasil, de perseguição, de censura, de tentativa de calar os adversários políticos, né? Isso que está acontecendo com o Trump, isso que acontece em outros países, acontece aqui também, né? A gente teve o presidente Bolsonaro tornado inelegível por uma óbvia perseguição política, assim como todo o campo da direita brasileira é perseguido não só politicamente, mas também nas mídias, também do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista jurídico. Então, essa denúncia, quando ela vai para fora, ela ganha mais força, e é importante esse trabalho que tem sido feito, e é relevante que a gente parabenize e entenda a importância desse trabalho no exterior. Exatamente, Gustavo. É importante que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil, né? Principalmente ali nos Estados Unidos, depois que o Elon Musk trouxe essas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, as imposições à rede social do X, eu vejo que isso repercute até mais quando os deputados, os parlamentares, geralmente vão ao Tribunal de Haia. Eu confesso que eu nunca vi nada de acontecer quando eles vão a esse Tribunal de Haia, mas quando isso se torna pauta, né, tema de audiências no Congresso americano, né, a gente percebe o esforço da oposição para tentar amenizar essa situação, né, porque acredito que nem a anistia, nesse momento, é o melhor que nós temos, mas a anistia, se você for olhar assim, ela é para quem realmente cometeu um crime. E aí a gente sabe que não teve nenhum tipo de crime, né? O que a gente está tendo é uma perseguição mesmo política, e com essas condenações de 13 a 17 anos, né, penas altíssimas, isso acaba pressionando aqueles que ainda vão passar pelo julgamento a acabarem fechando um acordo com a justiça, né, que é aquele acordo de não persecução penal. Isso também é muito ruim, por quê? Porque ali a pessoa assume que cometeu o crime. E eu volto a frisar aqui no programa, já falei isso outras vezes, isso corrobora com a narrativa deles de que teve um golpe, uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. A pessoa confessou. Tudo bem que dentro desse acordo a pessoa assume os crimes que foram ali atribuídos a ela, mas não vai correr o risco de ser condenada, né? Ela recebe uma espécie de perdão, digamos assim. Mas o fato dessas pessoas estarem assinando esse acordo já sustenta essa narrativa de que teve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então, assim, é uma situação muito complicada, e o mais importante nesse momento é que canais aqui como o nosso, do Te Atualizei News, e tantos outros que fazem muito bem esse papel na internet, já que as grandes emissoras estão todas contaminadas, né, elas leem todas a mesma cartilha, é muito importante que a gente traga isso à tona, né? E assim como em outros países também, a gente sabe que existem jornalistas independentes, a exemplo do Sérgio Tavares, que está dando voz para tudo isso que está acontecendo no nosso país: censura, perseguição política, né, parlamentares presos, né? A gente não pode esquecer o que aconteceu com o Daniel Silveira, que teve o perdão presidencial anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo aqui. Eu acho que até agora essa é a melhor estratégia e está dando certo, na minha opinião, né? Denunciar em outros países, essa aliança também ali com a Argentina, com o presidente Milei, é muito importante também. E a gente precisa se manter firmes, porque essa é uma situação que ainda vai dar muito pano para manga, muitos desdobramentos. E só para contextualizar e finalizar aqui o meu comentário em relação a isso, lembrar que essa operação Lesa Pátria não acaba nunca, né, gente? Já tem aí, sei lá, quantas mil edições dessa operação da Polícia Federal. Então, eles usam isso, Max, como um instrumento para ficar ameaçando o tempo todo as pessoas que, de certa forma, podem estar ligadas, ou até mesmo feito um post no dia 8 de janeiro. Todas essas pessoas estão, assim, com o alvo nas costas até hoje. Com certeza.
diria hoje, a situação mais grave que nós temos no Brasil é a situação de presos políticos, de pessoas que estão sendo perseguidas, algumas que precisaram até se exilar para poder se proteger contra essas injustiças. A gente espera que isso acabe o quanto antes, né? A gente possa voltar a uma situação de normalidade, que as pessoas não tenham medo de falar o que pensam, de dar a sua opinião sobre algum assunto, porque hoje não é esse a situação que nós temos no Brasil. Bem, essa notícia ela é bem revoltante, né? O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, prendeu um capitão do Corpo de Bombeiros em uma distribuidora de bebidas no bairro de Uberaba, em Curitiba. O militar foi flagrado descarregando fardos de energético que haviam sido desviados de doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Olha só que terrível. Além dos energéticos, a operação encontrou roupas, eletrônicos e instrumentos musicais que também teriam sido desviados. Segundo o Ministério Público do Paraná, ainda não há uma confirmação se todos esses itens seriam destinados ao Rio Grande do Sul, mas, em princípio, teriam sido doados pela Receita Federal para ajudar a população afetada pelas enchentes. O capitão, que colaborava com a Defesa Civil do Paraná na recepção e distribuição dos donativos, desviava os produtos para venda em comércios locais. Tem uma nota do Ministério Público que diz o seguinte: a equipe do GAECO flagrou o momento em que, após a saída dos recrutas do Exército, o capitão estacionou uma caminhonete no local que guardava os donativos e a carregou com fardos de energético. Ele seguiu então com destino à distribuidora de bebidas, onde foi preso quando descarregava os energéticos. As investigações, fecha aspas, né? As investigações também apontam para o envolvimento de um suposto tio desse capitão, né, que estaria aí recebendo essas cargas. As autoridades investigam ainda 2 barracões da Defesa Civil localizados em Piraquara e na Vila Guaíra, que seriam alvos do grupo criminoso. Houve sumiço de material em ambos os locais e há suspeitas de que as doações estavam sendo comercializadas também pela internet. O capitão deve ser denunciado por peculato, enquanto o tio será acusado de receptação. As investigações continuam para determinar a extensão do esquema e identificar outros possíveis envolvidos. Gustavo Lopes, isso aqui é muito revoltante, isso daqui me mostra uma coisa que já foi dita no Congresso, inclusive por alguns parlamentares, da necessidade de se aumentar a pena quando alguém comete um crime desse tipo, se aproveitando de uma situação de tragédia. Sem dúvida, mas sem dúvida é lamentável, sim. Eu tenho percorrido o estado, né, desde o início dessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Eu tô em Santa Maria, e aí no primeiro final de semana eu fiquei aqui, ajudei em alguns abrigos. Depois um amigo meu me ligou, disse que tinha conseguido um barco para a gente ajudar nos resgates lá em Porto Alegre. Aí fomos até Porto Alegre. Foi uma viagem que em tese era para durar 12 horas, durar 4 horas, durou 12. E aí ajudamos lá, né, nos resgates. Depois consegui abrir um abrigo para animais, que não era a ideia inicial, era para ser para pessoas, mas enfim. Ou seja, está todo mundo se mobilizando para ajudar de alguma forma, né, ajudar da maneira que pode. E a gente tem recebido voluntários de diversos estados do país, inclusive do Paraná, né, a gente recebeu policiais da PM do Paraná, do Corpo de Bombeiros do Paraná. Então, assim, é muito triste, é muito lamentável que um bombeiro, que é algo que geralmente os bombeiros são a linha de frente, né, nesse tipo de situação, são pessoas altamente comprometidas com o bem comum, né, a grande maioria dos bombeiros, não tem a menor dúvida disso. Então é lamentável, não só pelo fato de alguém estar, digamos assim, desviando recursos e donativos que são para as pessoas que estão na pior das situações possíveis. Eu frequentei assim, diversos abrigos, as pessoas estão num nível de vulnerabilidade
inclusive psicológica, porque estão longe das suas casas, muitos longe da sua família, longe do seu trabalho, não sabe sequer quando poderão voltar. Então, assim, as doações e o trabalho voluntário são uma espécie de alento que essas pessoas têm. E aí, quando a gente vê uma notícia dessas de um cara que estava lá e que, em tese, né, deveria ser alguém que deveria estar ajudando nesse processo, desviando para comercializar isso, olha, eu costumo dizer que nessas tragédias, né, e essa eu acho que deu algumas lições, e uma delas é essa, né, a gente descobre o pior e o melhor do ser humano. A gente tem visto exemplos fantásticos, né, de solidariedade, de pessoas que estão ali, largaram tudo para ajudar, né, às vezes muitas pessoas desconhecidas, e de outro lado a gente tem visto o pior também acontecer nesse período. Um outro ponto que eu gostaria de destacar outra lição que fica, que não tem necessariamente a ver com essa pauta, mas que, de certa forma, até lateraliza um pouco, que a gente não pode contar com o poder público. Se teve uma das lições que ficaram dessa tragédia, é que o poder público, sobretudo o governo federal, né, e o governo estadual, que no caso do Rio Grande do Sul, eles não foram, ou eles foram omissos, ou eles foram incompetentes, né? Então, a sociedade civil do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro se abraçou e tomou a frente para fazer tomar as ações mais emergenciais. Então, assim, tenho que reconhecer o trabalho fundamental do Corpo dos Bombeiros, não só aqui do Rio Grande do Sul, como de outros estados que vieram para cá, mas lamentar esse caso específico aí de uma pessoa sem o mínimo, a mínima noção, né, de moralidade, de civilidade, de empatia, com uma tragédia tão grande como a que está acontecendo aqui no nosso estado. Verdade, Gustavo. A gente espera aí que a punição venha, né, de uma maneira forte, porque é um absurdo alguém se aproveitar de uma situação calamitosa, né, que está custando tantas vidas, tantos empregos como essa catástrofe. Pessoal, lembrando que o Te Atualizei tem uma newsletter que vocês podem entrar, né, sem custo, tá? É gratuito, é só você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo e também está fixado aqui no chat, e assim que acabar essa transmissão, vai ficar fixado também no primeiro comentário. Então você clica no link, coloca o seu nome, telefone, e-mail, e aí pronto, você vai receber direto na caixa de entrada do seu e-mail as mensagens do Te Atualizei, as informações do Te Atualizei. E além disso, você também vai poder entrar nos canais de WhatsApp exclusivos do Te Atualizei. Então aproveita aí para manter esse contato, esse canal mais próximo conosco, porque infelizmente a gente não sabe, né, quanto tempo a gente consegue falar aqui, estar com vocês, estar em contato com vocês aqui nas redes sociais, nas plataformas. Então vamos ter a nossa newsletter aqui, entra lá, vamos ter o nosso canal de comunicação muito mais perto. É só clicar, preencher, e aí você já vai estar recebendo as informações do Te Atualizei direto no seu e-mail. Não é isso, Berenice? Isso, Max, vale super a pena, e a gente tem recebido, né, vários feedbacks de que essa newsletter está muito bacana, informações precisas, e você vai ficar sempre aí diariamente atualizado com aquilo que realmente pauta não só o cenário político, econômico aqui no Brasil e no mundo. Bom, mas estamos chegando ao final de mais uma edição. Poxa vida, é verdade. Sextou? Sextou, é verdade. E olha, sextou, mas domingo, quem é assinante da plataforma da Bárbara vai estar lá com a gente, né? Comigo, com a Berenice e com a Bárbara no Te Atualizei News especial de domingo, onde a gente comenta as principais notícias da semana. Aí você tem que entrar, né, no aplicativo do Te Atualizei, você pode baixar aí no seu celular, só entrar na Play Store, digitar Te Atualizei e você baixa, assina, e domingo a gente vai se ver, né, com a Bárbara no Te Atualizei News especial. E eu queria aproveitar para agradecer o Gustavo. Gustavo, muito obrigado aí por participar conosco, foi muito boa a sua participação, a gente agradece.
Deixa eu tirar do mundo aqui. Eu que agradeço, Max, Berê, sempre um prazer estar aqui com a família Te Atualizei, gosto muito de participar aqui com vocês, eu acho que é um dos programas mais bacanas que a gente tem hoje na internet brasileira e que leva a verdade, né? A gente falou tanto aqui do papel tão triste que a imprensa tem feito, e que bom que a gente tem um jornalismo de qualidade aqui, levando fatos, fazendo análise. Gosto muito de participar aqui com vocês. Então, um grande abraço, um beijo grande e bom final de semana a todos da família Te Atualizei. Valeu, Gustavo. Agradece, Gustavo. E eu tô pertinho da Bárbara, viu, Max? Tô aqui em Minas Olha Gerais. aí, ó. Um cenário diferente. Aproveitou o feriadão aí, a Berenice, tá vendo? Mas tô trabalhando, né? Estamos então. É verdade, domingo vai estar trabalhando também. Não tem jeito. Mas é isso mesmo. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, toda a família Te Atualizei, pessoal que está assistindo até o último segundinho, a gente agradece demais. E para quem não está ainda lá na plataforma, né, para quem ainda não é na família, até segunda-feira às 21h30 aqui no canal do YouTube. Tchau, tchau. Bom fim de semana.